6h08. Tiramos agora oferecimento Laboratórios Clínio Bacelar, Clínica Proteus, Inova Canabrava, e voltamos com o nosso papo com a prefeita Fátima Pacheco de Quissamã, Aloísio e Arnaldo. Por favor. Eu queria entrar, a Fátima falou dessa parte histórica que pode ser explorada, turismo, serviço, eu queria falar de Machadinha, mas o Arnaldo quer falar do complexo, vou deixar ele primeiro, depois eu entro. Então tá certo. A Fátima falou aqui da visita do Lucas Tristão, foi na mesma visita que a gente foi à ponte. Eu não consegui aqui semana porque eu fiquei preso lá na ponte. Vitinho, que foi, na época o Vitinho estava junto com a gente aqui na Folha, ele que foi lá fez a parte de Quissamã, e fala-se muito de uma mudança de perfil, uma mudança do perfil do projeto inicial para uma futura retomada desse complexo Farol Barra do Furado. Queria que ficasse mais claro para a gente se a senhora acompanhou, qual seria essa mudança de perfil nesse complexo lá de Barra do Furado. Quando a gente assumiu o governo, nós começamos a conversar com órgãos estudiosos desse assunto. Fomos a Brasília várias vezes conversar sobre o tema, inclusive junto com o prefeito Rafael. O INPH apresentou para a gente um novo formato de projeto. Tinha um projeto inicial com custo de 300 milhões, que ao meio daquela crise era algo quase impossível da gente pensar que ia conseguir 300 milhões de parceria. E aí o INPH apresenta uma nova proposta, que é uma proposta intermediária de alargar, apenas de desassorear o canal, de abrir o canal das Flechas. E fazendo essa obra, né, há uma expectativa, porque é o principal entrave, as embarcações vão chegar, as empresas vão chegar para perto, e aí o próprio mercado, né, privado daria conta de dar continuidade. Isso é um investimento de 80 milhões, e aí nós levamos esse projeto ao Ministério, à Secretaria de Portos, conversamos na época com o deputado Rodrigo Maia, conversamos com os outros deputados, né, mas o Brasil ali passando por aquela dificuldade, saiu o governo Dilma, entrou o governo Temer, saiu o governo Temer, agora é um novo governo, né, mas é uma proposta. Eu, sinceramente, assim, eu não quero nunca pensar em desistir de Barra do Furado, né, de achar assim, não, aquilo não tem jeito. Eu acho que é um projeto importante, é um projeto que é diferente do Açu, então não vai atritar, não vai competir, é uma alternativa para a base offshore. As pesquisas apontam que é o local mais perto das plataformas, então haveria uma economia ali no mercado que explora essa questão do petróleo, mas de fato a gente não está tendo avanço na questão das parcerias, ou do privado, né, e mesmo do governo federal, dizer, não, vamos por aqui, vamos fazer então, vamos abrir o canal e depois a gente dá o outro passo. E com os recursos da prefeitura, porque como é que começou aquele projeto, Arnaldo? Foi parceria da prefeitura de Campos, com Quissamã, com o governo federal, com o governo do estado. Na medida que o projeto não foi para frente, hoje o governo do estado me cobra da prefeitura de Quissamã que devolva o dinheiro que o estado colocou. Porque como não concluiu a obra, então o estado, a gente tem conversado, não foi nem nesse governo agora, do novo governador, mas do outro governo. Quando a gente entrou em 2017, a gente já achou lá uma carta que a gente tinha que devolver 5 milhões por conta de que a obra não foi concluída, né? É um consórcio com 3 empresas que foram devassadas nessa coisa da Lava Jato, isso também prejudica, né? E hoje nem Campos nem Quissamã pode colocar ali 10 milhões, 20 milhões, como era proposto no projeto inicial. Agora, Fátima, a gente está falando aqui, vamos entrar nesse bloco mais na questão de Quissamã propriamente. Você falou aqui, Arnaldo falou, eu falei também nessa analogia ali do historiador, do Urani, essa coisa da oligarquia e tal. Arnaldo tocou nesse ponto também especificamente, você respondeu que acho que isso vem desde a cana-de-açúcar, né? Do ciclo da cana. A política de Quissamã, desde a sua emancipação, ela ficou ali sempre muito ligada à família Carneiro. E a própria extensão, houve uma extensão com, né, ali, enfim, passou a ser governo, oposição até. E você meio que rompeu com isso. E o Arnaldo Matoso até que tentou lá atrás, mas também vinha no grupo, mas tentou ser uma coisa diferente, mas enfim, não conseguiu se manter, pelo menos. E você é a primeira, talvez. Acho que nesse ponto você é meio tipo como o Rafael Diniz aqui, no seguinte sentido. Rafael, o primeiro político não egresso do garotismo que em 30 anos assume, quase 30 anos, assume o governo. Todos os outros, mesmo que depois tenham rompido Arnaldo, Mocaiber, todos eles vieram do garotismo. E você
né, vem desde lá atrás como opção à família Carneiro, e você também acaba depois se impondo, chegando à prefeitura. Você vê essa analogia e você acha que... Como é que você vê esse domínio anterior da política de Quissamã, antes de você chegar lá? Primeiro, assim, dizer que eu acho que é necessário que em algum momento se renove, né? Foram 28 anos e essa renovação é importante para Quissamã. Eu não quero ser prefeita há 30 anos, eu não quero ficar... Né? Claro que a gente vem para a disputa da reeleição, mas não é uma coisa que, não, tem que ficar toda a vida. Eu acho que Quissamã precisa se renovando mesmo. Né? E foi isso, foram 28 anos, né? O Arnaldo foi prefeito também. A gente não está aqui dizendo que nada foi feito, né? Arnaldo Matoso. Houve avanços, né? Avanços significativos, sim. Todo mundo que passou deu a sua contribuição, mas de fato, assim como Campos, assim como os Sarneys, assim como lá em Quissamã, né? Mais de 2 décadas do mesmo formato, com o mesmo grupo se reproduzindo no poder, não é saudável. Não é saudável para a cidade, não é saudável para a democracia. Né? A frase é batida, pode ser repetitiva, mas de fato o que não se renova não se fortalece. Né? Então acho que foi necessário. E assim, Aloysio, eu me sinto muito feliz de ser a primeira mulher eleita em Quissamã, né? Numa cidade que tem uma história de conservadorismo, que eu não vivenciei isso na disputa agora de 2016, essa coisa de por ser mulher, não teve esse rótulo, então Quissamã lidou muito bem com isso. Não sou oriunda de uma família famosa, tradicional e quatrocentona, e a gente, né, foi muito bem recebido pelas pessoas. E eu acho que foi toda uma conjuntura. Quissamã optou por fazer essa mudança, optou por fazer essa opção, né, e eu não perco isso de vista a hora nenhuma. E eu acho que foi necessário, né? Eu acho que outras pessoas... Eu hoje à tarde vou fazer uma palestra numa escola da Zona Rural, lá em Morro Alto, no Délfica, que a diretora me chamou exatamente para poder eu contar a minha história de vida para as crianças de lá. Né? Que as crianças de Quissamã... Outro dia eu fui numa escola e 3 menininhas me abraçaram e falaram assim, queremos ser prefeitas. Né? Que a gente seja para essas pessoas uma referência. Né? Eu sou filha de cortador de cana, meus irmãos cortaram cana, eu estudei, fiz faculdade, né? Tive uma trajetória de luta, de superação de desafio e sou prefeita. Então hoje à tarde eu vou dizer isso para as crianças lá de Morro Alto. Vocês podem. O fato de nascer na zona rural, o fato de não ter o pai não ter o carro do ano, o fato de você não ter a mochila da moda, não quer dizer que você não possa realizar seus sonhos. É o slogan da campanha de Obama, né? Yes, we can. Nós podemos, né? E podemos. Então eu acho que a nossa eleição foi de fato um fato importante para Quissamã, para a democracia, né? Com todo respeito a todos que já passaram, né? E fizeram o seu trabalho pelo município de Quissamã, mas foi um passo adiante. E que mais para frente outras pessoas também, né? Hoje a gente tem uma Câmara com uma maioria de jovens de Quissamã, que são assim, oriundos de diversos setores. Tem meninos que trabalharam pesado na roça, tem outros, né, que já estudaram um pouco mais, mas são também pessoas de luta, de trabalho, que não entrou na política por conta de uma referência vindo de uma família oligarca, mas sim dali mesmo, da escolha da população, do dia a dia, de estar próximo das pessoas. Pode você falar uma coisa importante aí, pode ter passado aí, então, eu já oriento já o pessoal que vai cobrir, vai fazer a matéria, o lead está dado, a candidatura à reeleição. Né? É uma coisa importante, né? Você falar isso aqui no programa. E você tem candidatos à reeleição naturais, você, Rafael, Carla Machado. Como é que você vê... Hoje em dia muito se discute essa coisa da reeleição, né? É uma coisa muito discutida. Como é que você vê esses 3 cenários, assim, de você, de perspectiva de eleição, de você, de Rafael e de Carla? Aí mais como analista política do que como prefeita. Difícil você fazer a análise assim, do município do outro, você não estando lá no dia a dia. Mas você acompanha, você gosta de política, eu sei que você acompanha. Acompanho, eu tenho uma relação muito próxima com os dois. Sim, né? Tenho um carinho enorme, uma admiração enorme pela prefeita Carla, e tenho muito carinho e respeito também pelo prefeito Rafael. Acho que Carla, né, numa situação mais confortável, com o município com uma arrecadação muito melhor, né, ela prefeita pela 3ª vez, então já tem uma sabedoria
maior do que a minha, que a de Rafael, porque, né, governou mais vezes e vem num cenário que São João da Barra saiu, né, Mas dificílimo. tem também o julgamento do TSE da Machadada, né? Que é programado para esse ano. Mas né? acho, né, sou otimista, acho que ela supera isso, enfim. Então, acho que a situação da prefeita Carla é mais confortável. Acho que o prefeito Rafael tem inúmeros desafios, né? A própria arrecadação da cidade, é uma cidade maior, uma cidade com mais de 600 mil habitantes, uma cidade que ele encontrou também dívidas, né? Então, assim... Você falou em 90 e quanto dívida que você pegou, 94 milhões? 96 milhões. Aqui foram 2,4 bilhões. Né? Isso é uma loucura, Aloysinho, porque assim, a gente, só para você ter uma ideia, a secretária de Fazenda entra e fala assim, a arrecadação veio tanto, mas aí tem 3 parcelamentos de INSS, aí você tem parcela disso, daquilo. Eu peguei uma dívida só com as universidades de quase 5 milhões de reais. E as universidades não queriam conversar com o Quissamã. Então eu tinha muitos alunos que não iam conseguir sequer pegar o diploma porque a universidade não queria mais saber da prefeitura de Quissamã. Em algumas eu tive que ir pessoalmente conversar com o reitor para convencê-lo de que a gente ia parcelar o passado e pagar em dia o presente. Eu encontrei os programas sociais com 7 meses de dívidas atrasadas. Eu sou assistente social. Eu acredito no complemento de renda como algo emancipatório, que resolve, complementa a vida daquela família que está empobrecida, mas também é gasto no comércio local. Só para você ter uma ideia, esse ano serão cerca de 9 milhões de complemento de renda dos programas sociais gasto no comércio local de Quissamã. Recentemente fiz uma reunião com os comerciantes de ticket alimentação, são 11 milhões para os funcionários da prefeitura, que também, a maioria disso é gasto no comércio local. Então, o complemento de renda, o dinheiro circulando, ajuda todo mundo. E quando você tem dívida, né, metade vai para a dívida e a outra para o investimento. E a nossa, o que a gente encontrou, não foi só a dívida financeira, é o sucateamento. Eu comprei em 2 anos 35 veículos 0 quilômetro, 9 vans. Eu tinha uma ambulância no hospital quando eu assumi o município de Quissamã. Eu acordava no meio da noite, a maternidade estava fechada por falta de ar-condicionado, o centro cirúrgico. Eu acordava meia-noite com uma mãe me ligando, dizendo: prefeita, minha filha vai ganhar neném, mas vai ter que ir lá para Macaé e se acontecer alguma coisa no caminho. Né? Então, assim, isso tudo tem que ser... E eu conseguia, falando de rádio, né, como é que eu expliquei isso para a população de Quissamã? Toda semana eu vou na rádio comunitária de Quissamã e contei a verdade, e levei os números. Né? Então não tinha vara mágica, porque na verdade quando você se elege, a população acha que no dia seguinte o milagre vai acontecer. E se eu não tivesse explicado isso muito bem para a população de Quissamã, talvez não tivesse o crédito que a gente tem hoje, né? De falar o que está acontecendo, de falar a verdade, de dizer as inquietações e de mostrar cada passo que a gente está fazendo. Porque é outra coisa, Luiz. Né? E eu quero de novo lhe agradecer o espaço aqui. O prefeito hoje que não se comunica, que não cuida da sua rede social, que não tem essa interlocução com a população, esquece. Ele vai cair em desgraça. Né? A comunicação hoje, ela é online, um WhatsApp, um fake news, ela causa um dano gigante. Antigamente era o boca a boca. Né? Agora não precisa nem sair de casa para fazer uma fofoca. Você bota ali um negócio, um fake news, e aquilo causa um dano gigantesco. O Arnaldo Matoso, que é meu amigo, meu secretário de desenvolvimento, ele diz que uma mentira contada, às vezes, vira verdade 3 semanas. Né? E uma mentira vira verdade 3 semanas, ela pode causar um dano gigantesco. Então, em relação à análise... mas eu cortei quando fazia analogia de Campos com Quissamã, você acabou não concluindo a de Campos. Você começou e você fez a sua, fez a de Carla, mas eu te cortei. Acho que o Rafael tem mais dificuldade por conta disso tudo que a gente falou aqui. Né? Mas acho que ele tem chances efetivas. É um prefeito trabalhador, é um prefeito articulado, é um prefeito que está fazendo, que está se articulando. Então, eu acho que também tem chances de reeleição. Prefeita, a senhora falou sobre agendas conjuntas com o Rafael em Brasília, mas eu volto um pouquinho, como a senhora falou da Carla aqui agora, a agenda de vocês duas fora do país. Né? Vocês estiveram na Itália, estiveram na Alemanha, em busca de parcerias e projetos para municípios. Queria saber os frutos dessas agendas internacionais e também a importância dessa parceria entre os municípios do Norte Fluminense para se consolidar, até mesmo no cenário nacional, um momento de dificuldade como esse do STF julgando uma ação de inconstitucionalidade. Sim, a parceria é muito importante, Arnaldo. Antigamente, quando todo mundo era muito milionário, cada um ficava no seu território e ninguém nem ia a Brasília buscar uma emenda parlamentar, porque o que era uma emenda parlamentar de 1 milhão de cidades com tantos milhões?
E quando a gente entrou em 2017, eu senti isso, né, eu fiz esse movimento, mas vi todos os prefeitos nossos aqui fazendo. Trabalhar em parceria e junto a Brasília. Essa viagem internacional foi muito importante. A gente, na Itália, nós apresentamos as nossas cidades, nossos potenciais turísticos. Eu apresentei o projeto de Barra do Furado e ela, o Porto do Açu. Então, conversamos com parlamentares na Itália, com empreendedores, com empresários, visitamos empreendimentos. Já na Alemanha, foi um convite que eu tive da Embaixada da Alemanha e do Instituto Alziras, que é um instituto de empoderamento de mulheres, e foram 7 mulheres do Brasil, eu fui a única aqui do estado do Rio de Janeiro, e foi mais na área ambiental, né, vivenciar experiências de programas sustentáveis na área do meio ambiente, questão da energia eólica, energia solar, e foi muito bacana que a gente se articulou com a ministra do Meio Ambiente da Alemanha, a gente conversou com vários prefeitos, trouxemos experiências importantes. Eu agora, lá em Quissamã, estou implementando na cidade um investimento grande de luz de LED. Vai haver uma economia muito significativa na energia pública da cidade, né? E aí a taxa que hoje a gente tem sempre um acréscimo por ano, talvez eu tenha decréscimo, mas quando eu tiver efetivado totalmente esse investimento. A gente falou que, eu ia começar com isso, na verdade, esse terceiro bloco, mas deixei Arnaldo colocar a questão aí do complexo de Barra do Furado. Você falou aqui que a vocação, né, de Quissamã, você entende que seja turismo e serviço, e tem um potencial assim, enorme para isso, quer dizer, a parte dos casarões ainda, né, de prédios seculares, 100, 200 anos. E eu tenho o Jurubatiba, que é uma coisa, né, é uma coisa de meio ambiente, que é muito rica, mas e tem também Machadinha, que é uma comunidade ali quilombola, apesar aí do que o então candidato a presidente Jair Bolsonaro falou, uma frase infeliz sobre isso, mas é uma coisa que eu tive a oportunidade de conhecer e é uma coisa riquíssima, fantástica. Como é que Quissamã está tentando aproveitar esse potencial tão vasto que tem para essa questão de turismo histórico e turismo ecológico? Sim, nós temos investido, a gente fez uma parceria agora recente, né, com o SEBRAE para poder capacitar mais as pessoas de Quissamã, porque assim, o turismo, né, ele não vem apenas pelo incentivo da prefeitura ou do governo. A cidade precisa entender que ela tem uma cidade rica para esse tipo de investimento e as pessoas... O turista vai onde ele come bem, onde ele dorme bem, onde ele é bem recebido, né, e tem lugar bonito para ele ver. Esse workshop que a gente fez lá agora recente foi uma experiência trazida lá do Espírito Santo de turismo rural e o palestrante dizia, o Carnieri, ele disse exatamente isso, né? Vocês precisam entender que para poder ele voltar, ele precisa ser bem atendido. E nós temos, Jurubatiba fez agora o aniversário, mas nós vamos comemorar domingo, 21 anos. Eu tive recentemente, Luiz, nos Lençóis Maranhenses, né? E eles têm 3 décadas lá de parque criado, mas agora recente para cá que deu o boom. Né? E mesmo assim você anda no meio, né, em cima de caminhonete, de modo ainda meio precário, para poder acessar os lençóis. O Parque de Jurubatiba é algo extremamente rico, porque não é só para o passeio a pé, de jipe ou ciclístico, mas rico, inclusive, para os cientistas. Na questão da flora, da fauna, da diversidade riquíssima que tem. É um parque nacional, né? Então é um grande atrativo. E o atrativo histórico, né, de Quissamã. Machadinho, o museu, casarões centenários, né? É uma história que todo mundo que vem, que conhece, se encanta. A gente atividade das doceiras, que é uma coisa que remonta desde Portugal. Exatamente. Né? É tão rico. Muito rico. E agora a gente está fazendo um investimento que, como eu falei com você, a gente achou tudo muito sucateado. A igreja de Machadinha, que é uma igreja de 1800, né, ela está, inclusive, fechada para uma reforma. E a gente passou por aquelas etapas, né, dos órgãos de FAM, para poder fazer a avaliação do projeto. Agora liberou, a gente vai fazer um investimento. Mas a própria comunidade, isso é importante destacar. E eu, quando comecei a trabalhar em Quissamã como assistente social, a primeira reunião que eu fiz em Machadinha, em 91, a comunidade foi participar, mas aí uma pessoa entrou, ficou sentada lá atrás e a comunidade não abriu a boca para falar nada. Isso em 1991, eu como assistente social. Ao final da reunião, Cheiro, que era uma liderança de lá, me chamou no cantinho e falou assim, olha, Fátima, a gente não falou nada porque o capataz da usina estava ali.
e se a gente falasse, podia perder as casas. Isso em 1991. Quando foi agora recente... Século XX, agora, XIX não, né? Agora. É, né? parece coisa do século XIX. Mas né? a coisa da escravidão, ela penaliza por séculos. Sim, né? sim. Então aquele medo ainda estava muito presente ali. E eu, como assistente social, a gente foi ali para ouvir as queixas da comunidade. Mas na época, a Machadinha pertencia à usina, então eles moravam em casas da usina. E aí agora recentemente, cerca de 6, 8 anos, a comunidade se organizou numa associação quilombola. E na mesma comunidade eu fui na posse dessa associação, onde naquela mesa estava apenas os moradores de lá. Né? O líder, que foi eleito presidente, e a mesa composta pelos quilombolas. E aquilo me marcou muito, né? Porque num espaço de 20 e poucos anos, uma outra realidade. Então a própria Machadinha hoje está mais empoderada. Tem aquele restaurante que você conhece, que antes ele ficava sob a gestão da prefeitura. Né? A prefeitura tinha a chave daquele espaço. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou em 2017 foi limpar, pintar, organizar, pegar a chave e entregar para a associação quilombola, que abre todo domingo. São instalações muito boas. Bonitas, modernas. Né? Então, eles estão gerindo o restaurante, eles agora estão anunciando essa questão da pousada ser na casa das pessoas. Né? Então, vai acolher as pessoas que queiram visitar a Machadinha e se hospedar. Vai ser hospedagem cada um lá na sua própria residência. Eles fazem aquela roda de batuque também, uma é uma coisa... tendência. Isso, o jongo, o fado. É uma história maravilhosa. É lindo. E é uma tendência dos hostels, né? que é um nome que se criou muito na Europa, mas que é o tipo do albergue, né? Que cada morador cuida da sua casa e recebe um quarto, recebe as pessoas. Machadinha, além da sua acomodação, que o Fátima está falando, você está fazendo essa ponte com os hostels, é você, eu tive lá, visitei, é você dar um mergulho assim na cultura e no tempo. Você parece que está em outro tempo. Exato. Eles fazem aquela roda de jongo de noite, é um negócio... É extraordinário. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas é uma coisa que é quase contagiante. religiosa. Você fica de noite, eles esquentam os tamborins, né, na fogueira, é lindo aquilo. É muito legal. Tem os atrativos também que a gente investe. Por exemplo, a exposição de Quissamã é uma grande atração. Né? São 3 dias de muito movimento na cidade. E uma coisa que a gente fez quando a gente assumiu foi baixar um decreto para que os ambulantes de Quissamã fossem sempre prioridade. Porque você fazia uma festa e vinha ambulante que não pagava alvará de tudo quanto é canto e ali explorava, né, aquele comércio. Hoje são os ambulantes de Quissamã legalizados, com exame médico em dia, com seus coletinhos de identificação. Então, só para você ter uma ideia, para o parque, para a festa do parque vai ser no final de julho, já não tem mais nenhuma vaga no parque. Já está tudo vendido, já está tudo com a maioria do Quissamãense. Ano passado foi um volume gigante de pessoas visitando a festa. E os depósitos de bebida que forneceram para a festa toda foram 2 depósitos de bebida de Quissamã. Então, nesse aspecto, a gente assim, bairrista, né? Sabe, Luizinho? Porque é dinheiro do município ficando no próprio município. No momento de desemprego, a gente tem que proteger os nossos, a gente tem que priorizar. É o contrário né? do que o Marco falou lá em Cabo Frio, está falando aqui ao contrário, Cabo Frio. Exatamente, ao contrário. Mas eu, uns 10 anos atrás, eu estive num bar muito famoso em São Paulo, que é até um amigo de Aloysio, o Zé Trajano frequentava pelo menos, que era o bar do Zé, não dele, né, mas coincidência, que é considerado o bar de São Paulo que tem maior número de rótulos de cachaça. E eu tomei uma cachaça que ele disse, olha, está muito cara porque eu só tenho 20 garrafas e dizem que já não fabricam mais. Furadense, que era uma cachaça da Barra do Furado. Isso foi medido eu tomei uma, só porque estava cara, que é de fato uma delícia. Né? Existe ainda essa... Quissamã tem. Ainda? Não mais a marca Furadense. Não, mas né? a cachaça São Miguel, cachaça, né? São Miguel, tem outras cachaças. Boa, Essa Furadense foi famosa. Foi por muito tempo. Muito tempo. Tem um ouvinte participando com a gente aqui, mas hoje é um ouvinte, tá aqui, tá no meu WhatsApp, que é um ouvinte que é amigo da gente, que é o Antunes Clay, nosso amigo Antunes. Antunes está perguntando, prefeita, que anos atrás um projeto de desenvolvimento voltado para coco e seus subprodutos foi instalado em Quissamã. Ele está perguntando como que está esse projeto, se isso ainda continua, como que está... Foi no governo Arnaldo Matoso, se eu não me engano. Esse projeto foi da criação houve um incentivo para a produção e plantio de coco, que na verdade ficou por um tempo, depois não avançou.
A envasadora de água de coco, que era também uma parceria com o município de Quissamã, depois ela foi totalmente entregue ao setor privado e hoje é um empresário bastante robusto, que fez um investimento bastante significativo, mas o coco, na verdade, a maioria não é de Quissamã, que é uma coisa lamentável. O plantio não prosperou. É importante ressaltar que do programa Quissamã Empreendedor, Aloysio, de 11 investimentos com recursos bastante consideráveis, apenas 2 prosperaram mais efetivamente, que é a Macuco, que é a cooperativa de leite, que está instalada ali na entrada de Quissamã, na Zen, e essa água de coco, que inclusive hoje fornece água de coco para toda a rede de hortifruti, fez um investimento agora bastante significativo, a gente foi na inauguração, então é uma empresa bastante robusta hoje lá em Quissamã, a água de coco. Eu estou falando da água de coco, eu lembrei porque tem uma história até engraçada, que foi quando o Perinho lançou o livro de Diogênio da Folha Seca, no Rio de Janeiro, aí fez uma festa lá e tal, o Didi estava lá, Zizinho, grande jogador de futebol do passado, Ademir Menezes, e eu fui cobrir, eu fui para essa festa, foi em Botafogo, eu não lembro o nome da livraria, Trajano estava lá, e aí depois saímos eu, Luiz Costa, que hoje está trabalhando com você, ele deve lembrar dessa história, Lacerda, o Fran Lacerda, que trabalhava então com Arnaldo Matoso, e Leonardo, motorista. Aí depois dali fomos chovendo, paramos no quiosque Copacabana, e na hora de ir embora, que tinha que pegar a estrada, aí Lacerda continuou conversando com o dono do quiosque. Eu falei, o que Lacerda demorando, Luiz? Não, tá lá querendo vender coco de Quissamã aqui pros quiosques da Orla de Copacabana. Eu lembro dessa história, foi no começo desse projeto, acho que foi anos 90, se eu não me engano, talvez, anos 90, né? Mas para cá um pouco. Foi uma pena, porque assim, a agricultura ela é muito importante para o setor econômico, mas ali houve uma falta de planejamento e teve uma época que principalmente os produtores menores ficaram com coco na roça e aí foram desanimando e não fluiu. Bom, Arnaldo tem a última pergunta. Arnaldo tá cheio de assunto, né? Tá cheio de assunto. Agora é só para a gente... E eu, nesse momento agora, eu fico só no relógio. Ele já fica ali puxando a gente, só mais uma. Prefeito, teve um processo recente no Tribunal Regional Eleitoral, movido pelo seu adversário em 2016, em que ele pedia a cassação do seu mandato por abuso de meios de comunicação, de veículo de comunicação, uso indevido de veículo de comunicação, na verdade. Esse processo entrou em julgamento, o placar chegou a 4-0 pela sua cassação, houve um pedido de vista e houve uma mudança ali na tese da defesa e depois você saiu vitorioso por 6-1, e o seu mandato está mantido. São 2 perguntas, na verdade. A primeira é a seguinte: como que foi reverter isso, Porque 4-0 já dava uma maioria na corte para cassar o mandato. Como que foi a reversão? E como que você vê essa judicialização da política? Parece que o jogo não acaba mais nas urnas? A judicialização é uma pena, Porque assim, a pessoa venceu, foi democrático, foi no voto, Você imagina toda hora abrir um processo para discutir a eleição. E nesse processo, inclusive, Arnaldo, eu fiquei muito tranquila, porque assim, eu não tinha prefeitura, eu não era prefeita, eu fui uma candidata de oposição ao governo que estava na época, e não tinha nenhum meio de comunicação me favorecendo. Isso aí foi em relação a um jornal que noticiava várias notícias de Quissamã e que noticiava os inúmeros processos que acumulam um ex-prefeito de Quissamã. Então o jornal hora nenhuma mentiu, e por isso que foi revertido. Talvez num primeiro momento, a corte não tenha olhado esse dado, mas quando houve o pedido de vista, houve a oportunidade dos nossos advogados entrarem ainda com mais informação, não no processo, mas de conversar com os conselheiros, e ficou claro, Esse jornal falava também de mim, inclusive o jornal uma vez colocou uma capa muito ofensiva a mim, e falava, o que falava do ex-prefeito que diz que foi prejudicado? Falava a verdade. Ele acumula centenas de processos no Tribunal de Contas, ele tem processos criminais e governou, fez malfeitos, o jornal noticiou. Então eu fiquei muito tranquila, E na verdade o que houve é que foi mostrado que o jornal não me facilitou, não houve ali um abuso de poder econômico, eu nem tinha esse poder econômico, eu não era prefeita, o jornal não trabalhava para mim, enfim. Fátima, para terminar, você falou da referência que é ter sido
sido a primeira mulher prefeita em Quissamã. E hoje, uma das principais opositoras suas é uma vereadora, Alexandra, ex-primeira dama de Quissamã, e há quem projete a possibilidade desse enfrentamento em 2020, né? Como é que você encara isso? Quer dizer, realmente, lógico que a convenção ainda é ano que vem, tem muito tempo, mas se fala isso, se especula isso. Como é que seria essa novidade, assim, ter duas, se isso... Você, é claro que você é prefeita e vai vir a reeleição. Ela tem que ter convenção e tal. Mas se isso se confirmar, duas mulheres disputando uma eleição municipal, é uma perspectiva que te anima? Você acha que é um avanço em relação ao machismo na sociedade? Enfim, como é que você vê isso? Luiz, assim, primeiro dizer que eu estou preparada para fazer o debate, né, e a disputa com qualquer pessoa. Seja com mulher, com homem, né, enfim, com alguém que já é da política, que não é da política. E eu acho importante esse debate. Eu acho que cada vez mais pessoas podem se colocar nesse lugar de disputa, né? Estou preparadíssima. Acho importante que outras mulheres se projetem, mas estou preparada. Estou preparada e animadíssima para esse debate. E candidatíssima à reeleição. Candidatíssima. Então tá bom. Fátima, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Volte sempre. Sucesso na sua administração. Sei que os prefeitos hoje em dia, principalmente da nossa região, precisam realmente que a gente deseje sucesso, porque a coisa não está fácil, né? E nós faremos um pequeno intervalo, se você quiser se despedir. Sim, eu quero agradecer ao Luiz, a você, Marco Antônio Arnaldo, a todos que Dona nos Diva ouviram. acabou de mandar um abraço para você. Beijo, aqui. Diva, o nome dela já diz, né? Ela é diva. É um exemplo de mulher, falando aqui em mulher, um exemplo de mulher, de luta, de trabalho, né? A marca Folha é uma marca extremamente importante para a nossa região. Agradecer muito essa oportunidade. Me convide outras vezes, eu adoro o rádio, foi um ótimo espaço para a gente mostrar o que a gente está fazendo lá em Quissamã. E você, inclusive, tem boa voz. Obrigada, rádio, obrigada. Voz para rádio. Articulada, né? Muito articulada, fala com muita fluidez. Isso Gostei é muito bom muito em rádio. Gostei muito, obrigada, gente. Obrigado a você, Fátima, obrigado. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos, que nós temos, inclusive, o boletim direto da redação. Já, já. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava.